você que está nos acompanhando aqui nas plataformas digitais do Diário do Iguaçu. Chegamos com mais uma entrevista da série Campeões do JASC, onde repercutimos as equipes que conquistaram, né, esse título máximo do maior evento poliesportivo do estado. E nessa ocasião vamos conversar então com o pessoal então do Tiro ao Prato de Chapecó, que mais uma vez, né, conquistou esse título importante para Chapecó. É uma modalidade que tem muita tradição, há muito tempo vem dando títulos para Chapecó, e é o destaque então aqui do Diário do Iguaçu nessa série de entrevistas Campeões do JASC. E para repercutir essa conquista, vamos conversar então, estão aqui no estúdio, o Matheus Pompeu, que é o presidente, né, da Associação de Tiro aqui de Chapecó, né, a CCT, aí, agora tá certinho, né, e também o Matheus Castro, que é o diretor de TRAP, né, que organiza aí toda a equipe, né, juntamente com os demais integrantes. Então a gente vai conversar sobre o Tiro ao Prato. Então, dar o olá aí pro Matheus Castro, também pro Matheus Pompeu, e primeiramente agradecer, né, de vocês terem aceitado o convite para a gente falar do esporte, falar do Tiro ao Prato. Obrigado. Primeiramente, bom dia, Rodrigo, os ouvintes do Diário do Iguaçu. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui, falando dessa conquista tão importante para Chapecó, né, Matheus? Com certeza. Bom dia a todos, né? E nós que agradecemos o convite. Bacana. E o Tiro ao Prato, a gente conversava, então foi o quinto título, né? Quinta vez que o Tiro ao Prato de Chapecó conquistou o troféu, né, a medalha de ouro para Chapecó, mas praticamente todas as edições o Tiro ao Prato sempre vai ponteando, né? Quando não ganha, fica em segundo, terceiro, sempre entre os 3 primeiros, né? O que gera uma pontuação muito boa para o município. Falar então dessa tradição que se construiu e do trabalho que vem tendo sequência, porque importante é isso, né? Ter a sequência. Pessoas atrás começaram, foram fazendo trabalho e hoje está tendo sequência com vocês aí, né? Exato, Rodrigo. Tu faz uma analogia muito importante. A equipe de Chapecó vem colhendo bons frutos aí do trabalho que foi semeado lá no passado, né? Tanto pelo André Moratelli, tanto pelo Pravato e também pelo Baiano, que são pessoas que lá atrás começaram a criar uma possibilidade de uma equipe para participar do JASC, né? E essa equipe foi ganhando ramificações, né? Hoje nós contamos com 22 atletas da base, grandes atletas tradicionais e também o time que vem do Rio Grande do Sul para nos auxiliar, o time da CCPM de Marau, aonde a gente fez uma grande parceria, uma parceria ganhadora, uma parceria muito forte com aquela equipe que é uma equipe que recebe o nosso auxílio também no Campeonato Gaúcho. Então, a equipe de Chapecó esse ano se consagrou campeã do JASC, além de ser campeã do JASC também se consagrou campeã catarinense, né? E também campeã gaúcha. O Campeonato Catarinense é um campeonato dos mais difíceis do país, né? Um campeonato que ele tem várias etapas, ele parece muito com o Campeonato Brasileiro, né, Pompeu? Aonde você tem várias etapas e as classificações mudam etapa a etapa. As dificuldades são várias, né? Eu estava comentando contigo antes e o atirador nosso sabe disso, que é a questão do deslocamento. Nós tivemos esse ano questões relacionadas ao deslocamento de passar etapas e andar mais de 2.000 quilômetros para, de certa forma, participar das etapas, né? Tanto no Catarinense quanto no Rio Grande do Sul. E o JASC nada mais é do que a cereja do bolo, né? E essas duas provas importantes, que é o catarinense e o gaúcho, acabam sendo uma grande preparação para os nossos atletas frente ao JASC, né, Pompeu? Com certeza, Rodrigo, comentando assim do JASC e dos nossos atletas, né? Como o Matheus comentou aqui, hoje nós conseguimos montar uma seleção daqui da região, principalmente com atiradores de Chapecó. Nós temos atletas de Xanxerê, atletas de Passo Fundo, de Marau, que é essa nossa associação, nosso clube irmão aí, que nós também entramos como campeões gaúchos junto com eles. Temos atletas de São José do Cedro, atletas de Joinville, mas a grande maioria de Chapecó, né? O pessoal da casa. Então, essa seleção que a gente conseguiu fazer aí no Catarinense nos proporcionou conseguir uma equipe bacana e que nos levou ao título para o JASC.
É porque tem um limite, eu acho, de atletas para o JASC, né, para inscrever, né? Então, teve que se fazer uma seleção, mas tá todo mundo de parabéns, né? Todo mundo que compõe hoje a associação, acho que tá de parabéns, porque é o fruto de um esforço de todos, né? Perfeito, Rodrigo. Não tenha dúvidas, né? Isso está muito claro dentro da nossa equipe. Nossa equipe é uma equipe bastante unida. Nós temos atirador. Eu faço sempre o jus ao Ari Baiano, que por muito tempo também atira conosco, né? Um cara que nos ajudou e nos ensina e nos traz bastante mandamentos aí. O nosso professor. Nosso grande professor aí ajudou principalmente a base de se tornar, trazer a base para um nível alto também, né? Não, querendo ou não, além de você ter atletas, grandes atletas de diversos lugares que constituem a nossa equipe, mas nós estamos fazendo um trabalho também de base. Existe um trabalho sendo muito feito de treinamentos, né? Então, como eu comentei, a gente tem uma doutrina de seguir o que os mais velhos acabam fazendo e trazendo de ensinamento. Todo sábado, lá no clube, na CCT, a gente possui o nosso treinamento oficial e que ele é intensificado próximo às etapas, tanto do catarinense, do gaúcho, e no JASC nem se fala, né? No JASC, basicamente, nós estamos falando aí de mais de 30 dias, sendo todo final de semana e durante a semana fazendo os treinamentos. Muito bem pontuado pelo Pompeu, a nossa equipe formada pelo JASC, ela nada mais é do que uma seleção de atletas que tiveram as melhores pontuações no campeonato catarinense. Então a equipe utiliza o campeonato catarinense como uma seletiva para selecionar os atiradores, né? Porque por o campeonato catarinense ter uma dificuldade enorme, você acaba tendo capta desse número de atletas os melhores, os que tiveram a maior pontuação, e eles são obviamente convocados aí para tirar o JASC, né? Então, critério justo, porque a gente tem muito claro isso, né? Um ano o Matheus pode estar bem, outro ano o Pompeu pode estar melhor. Então, isso, a equipe ela muda ano a ano, né? Porque a gente tem que pegar, às vezes, o que tem de melhor no sentido da cabeça, né? É um esporte que ele requer uma parte mental muito forte, então a gente sabe que você se manter só no topo durante 10 anos, isso é uma grande hipocrisia, né? Você tem que pegar os atletas que vêm bem no ano e colocar no JASC, porque o JASC realmente ele é um campeonato totalmente diferente, né? Ele é a cereja do bolo, ele é a Copa do Mundo do tiro, a gente leva isso com com bastante dedicação, né, e com bastante garra, porque realmente é uma competição de alto nível, né? O clima do JASC é clima de Copa do Mundo. O campeonato, quando a gente fala de um campeonato, quando ele é longo, tá? O próprio futebol, você tem mais etapas, então você tem mais chance de melhorar um resultado, de somar as melhores pontuações. Ele tem ali no Catarinense hoje, ele tem 9 etapas, então são 9 cidades, são 9 dias, em 9 meses separados, diferentes. Então, existe esse tempo todo que você cria uma tranquilidade, né? Então, quando você está melhor no campeonato, o somatório te leva, né? Então você não tem essa pressão. Agora, o JASC é Copa do Mundo, né? São 3 dias. É o momento. É um momento. Por sorte, esse ano a equipe sediou em Chapecó o JASC, então teve a possibilidade de treinar muito antes, no próprio espaço que seria. Então chegou mais tranquilo, tirando em casa, torcida a favor, tudo a favor, e graças a Deus aí, e graças ao mérito dos atletas, aí conseguiu levar o troféu de campeão do JASC esse ano. E o planejamento, claro, vocês já falaram aí, foi feito justamente para você conquistar esse título em casa no JASC, mas é um planejamento que começa lá atrás, né? Por exemplo, nesse momento, esse mês aqui, nós já estamos planejando 2026. Não é que nem a Chapecoense, né, que já está há mais tempo escolhendo atletas, mas é mais ou menos assim. É hora de contratação, hora de fechar parcerias, é hora de você verificar como é que você vai montar o orçamento. Nós temos que trabalhar o orçamento da equipe, trabalhar quais são os atletas que a gente vai conseguir trazer. Eu até esqueci de comentar do nosso atleta da Bahia, que é o Ari, que é o professor. Então,
tem questão de logística de trazer ele para tirar aqui para nós, ver se vai em todas as etapas, como é que vamos organizar. Alinhar a logística do time do Rio Grande do Sul também, que é uma logística complicada, né? O time de Marau está localizado em Marau, então está na Serra, tem uma certa dificuldade para sair. Então, tudo isso, como o Pompeu muito bem comentou, o planejamento começou agora. Inclusive, ontem a gente estava já reunido, pensando nas etapas, no que vai acontecer para 2026. É um momento de descanso, né, Rodrigo? É um momento assim que também a gente veio bastante pesado de provas, né? Ali concentrou várias provas no mês de setembro, outubro e principalmente novembro. Então é um momento agora também de descanso dos atletas, a gente reavaliar o que foi feito de positivo e procurar sempre melhorar. Nós temos uma configuração, como o Pompeu também relatou e deixou muito bem claro, são 22 atletas, né? A equipe de Chapecó hoje ela é uma equipe extremamente forte, é uma equipe que hoje se criou pequena lá atrás e se fortaleceu. Nós temos bons atletas que atiram single e também a categoria doble. A gente sabe de equipes que têm somente atletas no single ou poucos atletas no doble, né? E a nossa equipe é uma equipe completa. Então nós temos bons atiradores no single e temos excelentes atiradores no doble. E o exemplo disso foi no JASC, né? Nós tivemos uma situação no JASC onde a gente ficou com o vice-campeonato no single, né? E o doble garantiu com que a gente fosse campeão geral do JASC, né? Com o peso dele. Então os 4 atiradores nossos fizeram a diferença e além de fazer a diferença, conseguiu fazer a pontuação adicional para que a gente pudesse ser campeão geral. Então, querendo ou não, esse é uma grande fortaleza do time de Chapecó. Ter uma equipe completa, né? Para o ouvinte que ainda não entende a terminologia do que é o trap single, o que é o trap doble, os dois são categorias do tiro ao prato, porém com algumas variações. O trap single, ele nada mais é do que aquele tiro que você atira apenas em um prato, né? Fazendo a alternância na pedana nas posições. Então são 25 disparos por pedana, 5 disparos em cada posição, fazendo a sua alternância todos os atletas, né? E aí depois você faz a composição de 4 passadas que constituem 100 tiros no total. Então, o prato ele não tem uma trajetória fixa, né? Ele tem uma trajetória variável, aonde ele pode subir, aonde ele pode descer. Se você está num tempo bom, numa meteorologia te ajudando, o prato ele sai numa posição mais serena. E se você pegar um tempo um pouco mais de vento, chuva, você tem a variação do prato podendo afundar, o prato podendo subir. Lembrando que o prato ele é jogado numa posição de 45 graus, né, no trap single. Então, ele abre 45 graus. Então, existe uma dificuldade porque o atleta ele pode atirar num prato reto, mas ele também pode atirar num prato que sai lateralmente para a direita ou lateralmente para a esquerda. É posição aleatória. Ele não é sempre na mesma posição. Cada saída de prato sai um prato com uma configuração diferente. Já o doble, você tem a saída de 2 pratos, porém os 2 pratos eles saem de forma igual. Ele tem uma dificuldade porque o atleta ele tem que fazer 2 disparos, ou seja, além de buscar o primeiro prato, ele tem que captar o segundo, numa diferença de tempo muito curta. Então, tira o primeiro e já busca o segundo. Então, o doble ele tem o prato saindo de certa forma fixo, mas varia também com a condição meteorológica, no momento de evento. A gente sabe muito bem que Chapecó tem um momento que está parado o vento, a partir das 10 horas da manhã já começa a ter um pouquinho de vento, à tarde um pouco mais de vento, ao final da tarde um pouco menos. E isso pode aumentar ou diminuir a dificuldade do atirador, né? Então, um pouco para o ouvinte entender o que é a modalidade. E a grande fortaleza de Chapecó, como eu comentei, é nós ter uma equipe completa, de ter atiradores que atiram o trap single e atletas que atiram o trap doble, né, Pompeu? É isso aí. Pode. Só complementando, né? Acho que é bacana pontuar a questão por nós termos uma equipe grande, uma das maiores que hoje nós temos em Santa Catarina, cria essa vantagem, né? Nós temos atletas completos que atiram as 2 modalidades. Nós temos atletas que só tiram uma modalidade ou outra. E ao ter uma equipe grande, você tem essa vantagem de, um dia, como todo atleta, né, em qualquer esporte, às vezes o atleta não está no dia dele. Né? Então, se hoje eu não estou bem,
Castro está bem, então ele pontua pela equipe, eu não pontuo. Hoje eu estou bem, o Castro não está, eu pontuo pela equipe, ele não está. Então, essa grande quantidade de atletas nos dá essa vantagem na competição. E nos permite também, aí para o JASC, selecionar os atletas que estão no melhor momento no ano, né? Certo. E vocês falavam aí sobre como é a modalidade. A modalidade já se explica no nome, né? Tiro ao prato, né? E tem aí as categorias, as variáveis, né? Dentro do tiro ao prato, que é o single americano também chamado, né? Trap americano. Trap americano, que é só um prato que é atirado por vez. E o doble, já diz o nome, né? 2 vezes. E analisando tudo isso, vocês têm uma sede própria, né? Que fica adiante ali do aeroporto, né? Que é da Associação Chapecoense Caça e Tiro, né? Vocês têm uma sede própria, tem uma estrutura, né? Para treinar e também fazer competições ali. Como é que é a manutenção não só da sede, mas da questão do maquinário? Porque envolve... Né? É uma máquina que arremessa os pratos, né? Então tem que ter, acho, uma manutenção, tem um custo, tem investimento. Vocês falaram pedana. Pedana é o espaço, são os espaços que o atirador fica, até para explicar um pouquinho mais, né? Onde o atirador fica para fazer a sua série ali, né? Então, essa questão aí do investimento, também da manutenção, para ter uma estrutura boa sempre. Não, com certeza. Rodrigo, aproveitar e fazer uma propaganda então aí do nosso clube, né? Primeiro é uma associação, né? Ela é sem fins lucrativos, ela não tem proprietário, então ano após ano a gente faz uma eleição, eleito toda uma diretoria, um presidente, um vice-presidente, enfim, que dá manutenção e toma todos os cuidados com a associação, né? Hoje o nosso clube é um dos mais completos de Santa Catarina. Nós temos 6 máquinas ao total, sendo 2 para tirar o doble e 4 para tirar o single. Tá? E isso montado em 5 espaços de tiro, né? Que seriam 5 stands, que a gente chama de pedana, né? Mas seriam 5 espaços para tiro. A manutenção, todo esse trabalho, ele tem que ser dado ao longo do ano, né? São máquinas delicadas que dependem de ajustes, de configurações, revisões, e sempre antes de uma competição grande a gente sempre chama algum técnico, algum especialista, principalmente lá da indústria, que fez a máquina, para dar uma revisão geral. Para dar um talento, né? Porque realmente é uma máquina muito sensível, ela acaba sempre dando problema, e numa competição dessa aí, para dar 40, 50 mil tiros ou lances de pratos, é tranquilo, né, em 3, 4 dias de competições. A máquina tem que estar em perfeitas condições, né, Rodrigo? Como o Pompeu comentou, tem toda a parte também de insumo, que é o prato. O prato, ele é um prato importado que boa parte dele tem origem da Europa. Uma grande variação aí, existem pratos que vêm da Espanha, mas a grande maioria da Itália, né? Bons pratos, o tiro ao prato muito tradicional na Europa, principalmente na Itália. Itália hoje é um grande berço de grandes atiradores olímpicos ainda, né? Que participam de Olimpíadas. E lá se construiu uma indústria de insumos para isso, né? Então, além de ter armas, as grandes marcas de armas dos atletas, lá você tem a parte de insumos. Mas é extremamente delicado, porque, querendo ou não, é um investimento alto e essas máquinas têm toda uma história, né? Como a gente comentou, que foi construída lá atrás com os nossos atletas os mais antigos. Com a construção do clube, o clube comprou algumas máquinas e outras foram ganhadas em sorteios lá na Liga Nacional, onde a Liga Nacional tinha por objetivo, de certa forma, fomentar os clubes, você estruturar melhor os clubes para sediar melhores provas e as principais provas. E o nosso clube foi abençoado naquele momento em receber máquinas, né? Então toda essa parte de revisões das máquinas, isso fica a critério do clube, e o Pompeu faz muito bem a gestão disso, né? Mas toda essa parte de insumo, ela é pesada, né? Nós tivemos aí um volume de prato somente no JASC, lançados e disparados aí... Em torno de 50 mil pratos. 50 mil pratos só no JASC, né? Aí você coloca o catarinense, então falando mais 45 mil. Então falando entre perda e quebra, 100 mil pratos, né?
de insumo. Então, É investimento, né? é investimento. É um esporte que nós falando isso em insumo, sempre perguntam, né? O pessoal sempre nos pergunta e nos aborda, ele é um esporte caro. Ele é um esporte que ele tem um custo razoável. Esse custo, ele cada vez que passa, nós estamos vendo nos últimos anos, anos principalmente que o dólar vem bem valorizado, né? E que boa parte dos insumos eles acabam sendo dolarizados, principalmente munição, né, que tem um custo, e hoje no Brasil apenas uma única empresa acaba comercializando, então você acaba não tendo muita margem de manobra. As munições nossas, diferente das armas curtas, não são recarregadas, né, Pompeu? Não. Que você consegue fazer manobras de redução de custo. A nossa, você acaba fazendo 2 compras estratégicas no ano com os vouchers olímpicos que os atletas de alto desempenho ganham das suas respectivas associações e das suas confederações. Todos os 22 atletas de Chapecó conseguem fazer a compra de insumo através desse recurso. Desse incentivo, E a gente acaba se estocando para as competições, né? Obviamente que devido a política sobre o armamento no país esse ano, nesses últimos 4 anos, ela é de restrição de volume de munição. A gente também teve que se adaptar à legislação, porque, querendo ou não, o tiro ao prato ele é um esporte que ele é regulamentado através das suas portarias, né, de armamento. Então, a gente tem que se adaptar à parte toda relacionada à burocracia e ao que está no Estatuto do Armamento. Aproveitando a deixa aí sobre a questão financeira, né? Hoje realmente o ponto que mais atrapalhou nos últimos 4 anos foi a questão da falta de incentivo no esporte, principalmente para um governo que não é muito adepto a esse tipo de esporte, seja o tiro ao prato, seja o tiro de precisão, seja o tiro de PSC, enfim. Então, envolve arma. Envolve arma. Não há interesse do governo em fomentar. Né? Isso está bem claro e eles falam de boca cheia. Então a gente tem que agradecer aos parceiros que a gente consegue. Porque, querendo ou não, hoje são 22 atletas, são bastante competições, são bastante cartuchos gastos, são bastante pratos consumidos. E se não fosse por alguns amigos, patrocinadores, incentivadores, nós não estaríamos conseguindo esses resultados, né? Nós não teríamos chegado tão longe, né? Então, se vocês me permitem aqui, eu queria agradecer primeiramente à Secretaria de Esportes de Chapecó, que todo ano incentiva, todo ano ajuda. Esse ano específico aí, agradecer ao prefeito João Rodrigues, ao vice-prefeito Valmor Scolari, que deram uma ajuda bem legal na questão do JASC. Também, senão a gente não teria conseguido sediar o JASC. Só fazendo um complemento aí, o João, na abertura do JASC, nos fez um pedido, estava eu e o Zinho representando a equipe, entramos junto com a delegação de Chapecó. Realmente um momento assim que foi, quem estava lá sabe, um momento mágico que foi a abertura do JASC. Realmente a gente ficou arrepiado com aquela atmosfera criada lá, né? Ao tema do JASC, a homenagem ao Danilo, isso mexe muito com a gente. E o João nos pediu que esse ano eu quero a Tríplice Coroa, né? A Tríplice Coroa. A Tríplice Coroa tá aí. Nós ganhamos o Catarinense, ganhamos o Gaúcho e ganhamos o JASC. Então, entregamos a missão que nos foi a missão dada foi missão cumprida. Missão cumprida. Exato. Então, isso foi um pedido e colocou o Chapecó num degrau acima, porque realmente as grandes competições do tiro ao prato do país estão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós só não ganhamos o Paranaense, porque não participamos. Mas aonde passamos, ganhamos o single, o doble e o JASC. Então, o que foi pedido foi entregue e assim, com certeza. agradecer, né? Agradecer à prefeitura e a todo o pessoal, também aos nossos patrocinadores, né, do privado, que seriam a distribuidora Giroto, né, a Mantomac, a Montemil, a JA Equipamentos e também as equipes parceiras aí que cederam os atletas. Plasmetal, né? Plasmetal. Isso. Plasmetal, do nosso amigo Orli, que sempre apoia o tiro, é um amante do tiro também, junto com o Marcelo, sócio do clube. Então, assim, grande incentivador. Realmente esse pessoal ajudou, fez a diferença. E o que é interessante, todo o recurso que foi passado para a CCT, que é a entidade que está ligada à Prefeitura de Chapecó, e na parceria, foi repassado ao atleta.
Nós repassamos para o atleta da base e para o atleta pontuador de alta performance recurso para exatamente subsidiar um pouco esses custos. Porque os custos, como o Pompeu comentou, nós temos toda a parte de insumo que é pesada, mas nós temos deslocamento que custa, nós temos a parte de hotel, alimentação, e aí a conta ela é grande. Pagou 100% do custo? Não pagou. Mas, obviamente, ajuda a dar uma amenizada na despesa, né? Então, agradecer, assim, imensamente, em nome da equipe de Chapecó, falando em nome de todos os atletas, aos nossos patrocinadores, à prefeitura, que dizer que sem vocês, nenhuma dessas conquistas, né, seria possível. Tá aqui as medalhas. Eu demorei um pouquinho para botar ela lá no meu círculo de medalha, porque realmente é uma conquista... É uma conquista assim, bastante bacana aí para nossa equipe. Coloca nós aí num patamar bastante alto, né? Batendo direto no bom sentido no esporte, com equipes tradicionais como a equipe de Blumenau, a equipe de Tubarão. São grandes irmãos do tiro que a gente tem, porque no tiro não existe inimizade, é muito pelo contrário, você acaba fazendo um círculo de amizade fantástico. Eu sempre brinco, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Mato Grosso ao Rio Grande do Sul e fazer amigos. Então, a gente brinca que a gente vai disputar na pedana, é na pontuação do tiro ao prato, né? Mas são conquistas que realmente assim, colocam o Chapecó num patamar grande. E fazer com que o tiro ajudasse a cidade a conquistar pela primeira vez o JASC. Não tem sabor, né, Pompeu? Assim, ainda não temos palavra para dizer. Ganhar em casa. Ganhar em casa. Pela primeira vez, né, Chapecó ser campeão geral do JASC foi... Emocionante. E poder fazer parte, nem que seja um pouquinho, é muito gratificante. Legal. Gratificante mesmo. Mais uma questão, a gente está já encaminhando aí para o fim do nosso bate-papo, né? Passa rápido e a gente... poderia ficar o dia inteiro praticamente falando de esporte, porque é um assunto agradável, né? Mas vocês falaram bastante sobre a questão base, né? Base. Só para a gente fazer uma correlação, até para ficar um entendimento, né? Outras modalidades, a base no futebol, a criança que começa a treinar, a base no tiro, né? Nas modalidades de tiro, obviamente que é quando já se é adulto e parte tudo da questão do gosto, de um hobby. Eu gosto de atirar, vou lá, adquiro uma arma, sempre dentro, né, do que rege a lei. Vou para um clube credenciado, não, um clube sério, vou começar a atirar e daí com o tempo tu vai se tornar um atleta. Como é que é essa questão da base nas modalidades de tiro? Perfeito. Essa tua pergunta é uma pergunta bem pertinente, porque é um pouco diferente dos outros esportes, né? Como é o futebol, o voleibol, o basquete, que tem uma base que o cara começa lá quando ele é juvenil, né? Tá lá na escola lá, e aí passa a ser da base. O nosso atleta da base, a gente considera o cara da base aquele cara que começou agora a atirar. Ele disse, eu vou começar a tirar o prato. Então, ele é o cara que iniciou, tirou uma vez, gostou e comprou uma arma toda, né, toda ela de forma correta, e ele começa a participar do clube lá, né? Então, ele é o atleta da base. Ele é o atleta que ele começa a atirar, começa a ser modulado pelos atletas mais... vamos usar experientes, né, Rodrigo? Sempre a gente brinca, né? Tanto eu e o Pompeu começamos junto, já estamos num nível um pouco maior, mas porque a gente escutou também os atletas com maior experiência, né? Então, graças a Deus nós tivemos bons professores, pessoas que encurtaram muito o caminho de chegada para um nível maior. Exato. Então, a nossa equipe tem vários atletas novos. Atletas que começaram 1, 2 anos, 3 anos, que já estão competindo. Já tem a segurança de ir junto numa prova. Então, a gente, além de fomentar todo sábado, a gente tem o nosso treinamento oficial da equipe, é sagrado, a gente sempre convida todo mundo, tem o grupo nosso lá que a gente faz a listagem de quem vai participar do treinamento, depois a gente serve um almoço, muitas vezes com a família, muitas vezes com os filhos lá. Então, como eu comentei, o esporte, além de ser um esporte de alto rendimento, ele é um esporte que envolve a família, né? Ele é um esporte familiar. E o atleta da base se sente acolhido. Então, nos treinamentos. E ele vai ganhando essa segurança para exatamente daqui a um pouco começar a participar das provas regionais e locais. Nós temos duas formas de incentivo a esse atleta da base.
pregamos um incentivo financeiro para ele, para ajudar principalmente nos custos de deslocamento e de munição, né? Então, toda vez que ele for na prova, ele vai receber esse auxílio, essa verba. E a gente tem o TRAP 50, tanto da Liga Nacional, quanto da CBTE e do Catarinense, que é uma forma desse atleta que está iniciando começar a participar de algum tipo de campeonato, né? Para exatamente mais tranquila, em casa. Para ele se sentir mais sem ter pressão. O que seria o TRAP 50? O TRAP, hoje a competição ela se baseia em pelo menos 100 tiros. Né? E o TRAP 50 são 50 tiros apenas. Competição de entrada. Competiçãozinha de entrada, local, você não precisa ir online, até a né? cidade que está sediando, você certo, pode fazer no teu próprio clube, de forma online. Todas as etapas ele ganha medalha, muitas vezes participa de sorteios, ele ganha o voucher de compra de munição. Então, assim... participa de sorteios, de outros sorteios de voucher. Exato. Online porque... O lançamento online, né? E aí ele participa com os outros clubes do Brasil inteiro. Então é uma forma de incentivar esse cara muitas vezes que ele, eu não vou naquela prova lá em Tubarão, por exemplo, que é longe e que ele não está seguro ainda de fazer uma pontuação de 100 tiros, não está ainda aclimatado para 100 tiros, mas ele começa com 50. Então, no TRAP 50 ele tem a condição de ir evoluindo, daqui a um pouco ele já está fazendo 100 e daqui a pouco ele está integrando a equipe, né? Então nós temos vários atletas que saíram do TRAP 50 de brincadeira de final de semana e estão indo para a equipe. Estão pontuando pela equipe, estão chegando lá. É uma competição que acontece simultaneamente em vários locais, né? Simultaneamente. Eu vou atirar aqui em Chapecó. Daí tem Xanxerê tem também. Tem Xanxerê, daí depois se juntam os resultados e todos. Exato. Exato. Hoje, essa política que o Matheus comentou, né, é a política que a gente tem trabalhado para buscar novos atiradores. Né? Incentivar aquele atirador da casa, que está criando gosto, motivar ele para ele começar. O ideal, né, falando de base, que seria buscar o atleta mais novo possível. Né? Por exemplo, eu comecei a atirar com 37 anos de idade, o Cássio com 35. Né? Então, não é o tempo ideal de você começar a criar um atleta. Porém, a legislação hoje não nos permite comprar uma arma antes dos 25. Apesar de nós termos 2 atletas juvenis lá no clube, que são abaixo de 18 anos, com autorização judicial, feito todos os protocolos, que estão começando a treinar. São filhos de atiradores, que é a nossa aposta para o futuro. Né? De repente surge 2, porque surge mais 2, 3. A gente já viu em outros locais, principalmente em Concórdia, dar certo esse tipo de processo, né? De você incentivar lá na infância, e daí lá com 25, 24 anos surgiu um bom atleta, que é raro no tiro. Geralmente o atleta ele está mais próximo dos 40 do que próximo dos 20. Né? Então, são algumas formas de a gente trabalhar a base, incentivar o esporte, né? E sempre tentando evoluir. Né? É um esporte que ele requer bastante, a gente sempre brinca, né? Ele é um esporte difícil, ele não é um esporte fácil. Ele tem todas as dificuldades inimagináveis possíveis. Você tem custo, que é uma dificuldade. Você tem distância dos tiros, é uma dificuldade. Você tem toda a parte do resultado, porque o cara que vai lá para tirar, ele não quer fazer um mau resultado, ele quer fazer um bom resultado. Mas às vezes, por uma questão de clima, por uma questão de um problema psicológico, de um problema que você tem no teu dia a dia, isso pode refletir psicologicamente e te afetar naquele momento lá na hora do disparo, né? E muitas vezes isso acaba desanimando aquele atirador inicial. Então, muitas vezes, né, você vai para uma prova preparado, você treinou, você caprichou, você se deslocou, você descansou, chegou na prova e fez um resultado que não estava esperando. Então, naquele momento, a vontade que você tem é de desistir, né? Então, é um esporte que requer muita resiliência. E é um esporte que a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Nós damos um exemplo, nós tivemos o primeiro dia da etapa do single, que nós tivemos um resultado mediano, ele não foi um resultado tão alto. Nós ficamos, inclusive, empatados ali na final com Florianópolis. Florianópolis, no desempate, levou o single. Nós ficamos, por isso que nós estamos com a medalha... São José. Desculpa, com o São José. Com a medalha de prata aqui.
né? Porque nós tivemos esse atrapalho inicial no início do JASC. Depois, os resultados foram subindo à medida com que a equipe, inclusive, se acalmou naquele momento e colocou a cabeça devidamente no lugar, né? Porque nós tínhamos uma pressão, óbvio, tem o conforto de atirar em casa, nós estávamos dormindo em casa, não tinha deslocamento, tava a equipe reunida, nós saíamos jantar toda noite junto, um clima sensacional. Mas tinha o peso da conquista de trazer a conquista para casa. Eu digo, nós vamos perder em casa, não dá. Então nós sentamos, depois da primeira rodada do Trap 5, o Trap 5 começou no domingo, terminou na segunda, né? Na segunda rodada nós tivemos já os atletas trazendo o resultado 98, 99, e aí subiu. Empatamos, no desempate perdemos para São José. E aí no doble, o doble realmente, nós estava com os atletas bem preparados, com uma positividade muito forte, e aí o doble sacramentou a conquista de Chapecó, campeã geral do JASC 2025. Na somatória, daí foi campeão. Na somatória foi o campeão. A equipe de São José não teve bons resultados no doble, então nem pontuou. E como eles ficaram em primeiro no single e nós ficamos em segundo, no somatório a Chapecó acabou levando. Nos dois, no agregado de valor dos resultados. Muito bem, muito bem. Bom, eu quero agradecer então a presença de vocês aqui, terem aceitado o convite para a gente falar do tiro ao prato, né, valorizar acima de tudo a conquista e também deixar a palavra aberta caso não tenha sido destacado algo que vocês quisessem destacar. E já de antemão agradeço a presença da dupla de Matheus, né, que nós temos aqui, né, o Matheus Pompeu, presidente da ACCT, e também, né, o Matheus Castro, que é o diretor aí da equipe. Legal. Nós que gostaríamos de agradecer ao Diário de Iguaçu, aos ouvintes também, dizer que o clube ACCT, que representa a equipe de Chapecó, está de portas abertas. Treinamos todos os sábados. Quem quiser conhecer o esporte, fique à vontade. Rodrigo e equipe de Diário de Iguaçu também fiquem à vontade para acompanhar nossos treinamentos lá, vão ser muito bem-vindos. E agradecer o espaço, porque realmente vocês levam a palavra, mas muito mais que a palavra, a informação das conquistas de Chapecó. É muito legal a série que está sendo feita e a gente fica muito feliz aí por lembrar do tiro ao prato e dizer que estamos aí para trazer mais informações no ano que vem junto com vocês. Isso aí, agradecer a oportunidade, né? Ficamos felizes por estar participando dessa sequência de entrevistas e a gente está à disposição, o clube está à disposição para quem quiser conhecer a modalidade. Nós temos outras modalidades também, então as informações tem no Instagram, que é a Associação Chapecoense de Caça e Tiro, ou no site www.tirochapecó.com.br. Lá tem todas as informações. Se alguém quiser conhecer as modalidades ou ir lá só conhecer o espaço, nós estamos sempre à disposição para receber a todos. Muito bem, muito bem. Obrigado, então, Matheus e Matheus, né? Então essa foi mais uma entrevista aqui da série Campeões do JASC, do Diário de Iguaçu. Destacamos então hoje o tiro ao prato, que venceu então o JASC em casa. A gente volta a falar mais de esporte na sequência. Um abraço a todos.